Meu nome é Ronai, sou professor na Escola de Ciência e Tecnologia e ministro de Introdução à Física Clássica 1 para o curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Hoje veremos a aula número 26 do ano de 2015, segundo semestre. Objetivos. Ao final da aula, você deve ser capaz de aplicar a segunda lei de Newton para rotações e aplicar a conservação do momento angular na solução de problemas. Na aula anterior, aprendemos que existe uma relação entre o torque e o momento angular, e isto consiste da segunda lei de Newton para rotações. O torque é igual à derivada do momento angular em relação ao tempo. Nessa aula, você vai perceber que um corpo rígido, ao cair sob a ação da força-peso, gira em torno do seu centro de massa. O eixo de rotação desse corpo rígido atravessa o seu centro de massa. Isso significa que o ponto de rotação é o centro de massa. Além disso, a força-peso atua sobre o centro de massa de um corpo rígido. Em consequência, a distância entre o eixo de rotação e a força-peso é igual a zero. Ou, em outras palavras, a força-peso, ou, em outras palavras, a linha de ação da força-peso passa pelo eixo de rotação. Assim, o torque resultante sobre esse corpo rígido é igual a zero. A partir da definição da segunda lei de Newton para rotações, se o torque resultante é igual a zero, a derivada do momento angular em relação ao tempo é igual a zero. Em consequência, o momento angular é uma grandeza conservada. No esporte de salto aquático, você pode perceber nessa imagem que o atleta gira em torno do seu centro de massa. Há uma grandeza conservada nesse salto, que é justamente o momento angular, que tem a direção do eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Você já deve ter ouvido falar que um gato sempre cai com as quatro patas no chão quando lançado para o ar. O gato em queda livre consegue girar o corpo e cair com as quatro patas no chão. À medida que o gato cai, ele gira em torno do seu centro de massa, e a força-peso atua sobre o centro de massa. Logo, o torque resultante sobre o gato é igual a zero, e o momento angular é a grandeza conservada. Precisamos recordar duas leis e seus princípios de conservação. Para translações, sabemos que a força externa resultante é igual à derivada do momento linear do sistema em relação ao tempo. Se a força externa resultante é igual a zero, o momento linear é uma grandeza conservada, significando dizer que o momento linear do sistema antes da interação é igual ao momento linear do sistema depois da interação. Dizemos que quando o resultante das forças externas se anula, o momento linear é conservado. Do mesmo modo, para rotações, há uma lei e um princípio de conservação. Sabemos que o torque externo resultante é igual à derivada do momento angular do sistema em relação ao tempo. Se o torque externo resultante é igual a zero, o momento angular do sistema antes da interação é igual ao momento angular do sistema após a interação. Dizemos que quando a resultante dos torques externos se anula, o momento angular é a grandeza conservada. O momento angular é uma grandeza conservada se os torques externos se cancelam. Do lado esquerdo desse slide, temos o princípio fundamental da dinâmica de rotações, que é a derivada do momento angular do sistema em relação ao tempo é igual ao torque em relação a eixo de rotação, e que se o torque externo se cancela, o momento angular do sistema é uma constante. Matematicamente, dizemos que o momento angular do sistema antes é igual ao momento angular do sistema depois. Para um corpo rígido que gira em torno do seu centro de massa, podemos dizer que o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular inicial, e isso é igual ao momento de inércia final vezes a velocidade angular do sistema final. O gato, quando cai, ele dobra e estica o corpo. Ao dobrar o corpo, ele diminui o seu momento de inércia, e isso leva ao aumento da velocidade angular. Em algum momento, o gato estica o corpo, e isso leva ao aumento do momento de inércia. Em consequência, há uma diminuição da velocidade angular. Portanto, essa equação diz o seguinte: se o momento de inércia aumenta, a velocidade angular deve diminuir para manter o produto igual a uma constante. Se o momento de inércia diminui, a velocidade angular deve aumentar
de modo a manter o produto igual a uma constante. O maior jogador de futebol de todos os tempos, além de dominar a bola, domina os conceitos de física. Pelé sabe que o momento angular é uma grandeza conservada se os torques externos se cancelam, e ele se utilizou da física para fazer gols memoráveis. Ao saltar, o torque externo sobre Pelé é igual a zero, e o momento angular é uma grandeza conservada. Ele dobra as pernas, diminui o momento de inércia e aumenta a velocidade angular, acertando a bola em cheio e fazendo um gol com a bicicleta perfeita. Ao saltar, o seu corpo está totalmente esticado, tem um grande momento de inércia. Ao dobrar as pernas, o momento de inércia diminui e a velocidade angular aumenta. O momento angular antes é igual ao momento angular depois. Ele altera o seu momento de inércia, modificando as suas velocidades angulares. Olá, meu nome é Mike. Eu sou comandante da Estação Espacial Internacional. Você pode se perguntar por que a Estação Espacial Internacional não cai durante sua órbita em torno da Terra. Bem, nós temos um sistema que mantém nossa altitude, nosso controle de sistema de altitude, que você verá. Há realmente dois modos para fazer isso, para abordá-lo. O primeiro pode ser com o uso de foguetes ou pequenos jatos, que podem manter empurrões e puxões para colocar a estação espacial na sua altitude correta. O problema com empurrões é que isso requer um bocado de combustível que nós temos que enviar continuamente da Terra. Então, em vez disso, nós usamos o momento angular e os giroscópios. Deixe-me fazer uma pequena demonstração. Antes de chegar nessa demonstração, nós realmente temos que fazer as definições e conceitos. É realmente a conservação do momento angular que é importante aqui. Eu tenho aqui essa lanterna girando. Na física, isto é o momento angular de um objeto girando em torno de algum ponto de referência, justamente aqui na metade, que é uma medida de quanto um objeto pode continuar a girar em torno de um ponto, a menos que atua sobre ele um torque externo. Agora, o torque é a capacidade de uma força girar um objeto a partir de um ponto afastado do centro de aplicação da força. O momento angular de um único corpo rígido girando é igual ao produto de sua inércia rotacional, que é uma propriedade física de distribuição de massa, a inércia rotacional, e a rapidez angular, que é o quão rápido está se movendo. O momento angular e a inércia rotacional, que inclui a massa, são constantes no sistema. O momento angular do sistema permanece constante se nenhum torque externo está atuando no sistema. Essa é a lei da conservação do momento angular. Eu posso demonstrar isso para você comigo, na verdade fazendo um pouco de uma demonstração aqui. Então eu quero que você assista a isso. Eu vou ter que retirar o microfone ou eu vou me amarrar em cima de nós. Mais uma vez, o que está acontecendo com o meu corpo girando é que ao mover os meus braços para perto e para longe do corpo, é que quando eu trago os braços para perto do corpo, a inércia rotacional do corpo diminui. O momento angular deve ser conservado. Como a inércia rotacional está diminuindo, a velocidade angular aumenta e vice-versa. Isso se chama relação inversa. Agora, nenhuma força externa atua no sistema, aliás, nenhum torque. Então, o momento angular em torno do eixo deve permanecer o mesmo.
A Estação Espacial Internacional é um grande giroscópio. Como as forças externas se cancelam, ou os torques resultantes são iguais a zero, a Estação Espacial Internacional gira em torno do seu eixo e esse eixo não muda de direção. No vídeo, em quaisquer situações, o momento angular resultante deve ser nulo. A lei de conservação do momento angular é segura. Se nenhum torque externo atua sobre o sistema rotacional, o momento angular do sistema é uma constante. O momento angular do rapaz mais o momento angular da cadeira dos halteres deve ser igual a zero. Uma pequena inércia rotacional produz uma grande velocidade angular. Uma grande inércia rotacional diminui a velocidade angular. E o momento angular é conservado se o torque externo resultante é igual a zero. Enquanto a roda mantém-se girando com o eixo na horizontal, a menina não gira. Ela só gira quando o eixo de rotação do volante é paralelo ao eixo de rotação que passa da cabeça aos pés da menina. Quando o eixo de rotação do volante é perpendicular ao eixo de rotação da menina, ela não gira, porque as grandezas envolvidas são vetoriais. Perceba que a menina gira quando o eixo de volante, logo o momento angular, está alinhado ao seu eixo de rotação. Além disso, a menina e o volante terão giros em sentidos opostos, de modo que o momento angular do volante mais o momento angular da menina seja igual a zero. Nesse slide, veremos alguns problemas que resolveremos como problemas do livro-texto, onde os torques externos são quase nulos e o momento angular é conservado. O rapaz tenta girar o seu corpo utilizando os braços, esticando e dobrando os braços e não consegue, porque os torques internos não são capazes de girar o corpo e o torque externo é quase que nulo. Ele só consegue girar o seu corpo quando o eixo de rotação do volante fica paralelo ao eixo da cadeira onde ele está apoiado. Perceba que a sua rotação tem sentido oposto ao da rotação da roda. A pergunta que quero fazer é o seguinte: se os torques externos são nulos e os torques internos não alteram a rotação, como ele consegue girar o seu corpo, assim que o eixo do volante fica paralelo ao eixo do seu próprio corpo? No segundo vídeo, temos uma placa de madeira girando e uma placa menor caindo sobre a placa de madeira. Observe que a rotação da placa de madeira mais a placa escura, quando em contato, diminui a rotação. Você pode construir um freio dinâmico dessa forma. No segundo momento, temos um pêndulo que é atingido por um pequeno projétil. O momento angular é conservado nesse sistema. Temos o momento angular da barra em torno do seu eixo de rotação, mais o momento angular do dardo. O momento angular do sistema antes é igual ao momento angular do sistema depois. Chegamos ao final da aula de número 26. Você terá alguns exercícios para resolver, utilizando a lista 26 como seu roteiro de estudo. No pequeno vídeo desse slide, você poderá aprender por que o gato cai com as 4 patas no chão quando largado de uma determinada altura.
Pesquise no YouTube o título desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.